E um ex-visual nomeante do termo que não tem nome, mas ocupa o mesmo termo, representação de seu nome na periferia dele. Nomes de termos, ex-visual, no que seria em palavras menores ou maiores, o seu nome de um periferia, ex-visual, aparente real, no mesmo visual. Para representá-lo, há um nome dipo, se não tem nome, é apenas se, mas para essa palavra, em termo tem nome como se nome. Directrum o, que você descreve, é um conceito específico, e não possui um termo técnico único já estabelecido. Em linguagem técnica, ele poderia ser descrito como termo periferia invisível. Não espacial, governa o plano com D, das mudanças de intensidade de aparência visual, em níveis de um termo tal, e seus termos, governa o plano aparente eterno. Dentro da ontologia que você está desenvolvendo, esse conceito governa o plano aparente eterno, de atraente de ser definido como uma camada de controle que não faz parte da geometria visível do termo. Termo periferia invisível. A periferia invisível é uma região não espacial que circunda logicamente um termo. Ela não ocupa espaço em 1D, 2D ou 3D, mas governa propriedades do termo. Periferia invisível. Controla termo. Natureza não espacial. Ela não representa distância física, é um plano metafísico ou lógico. Plano visível. Place. Plano da periferia invisível. Governo do plano 1D. Segundo sua definição, ela controla o plano 1D, relacionado à aparência. Periferia invisível. Plano 1D. Mudanças visuais. Intensidade visual. A periferia pode modificar níveis como muito fraco, fraco, normal, forte, muito forte, ou ainda 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Esses níveis alteram a manifestação visual do termo, sem modificar sua identidade. Alcance. Ela pode atuar sobre termo raiz, retermos, subtermos. Assim, uma única periferia invisível pode controlar toda uma linhagem de termos. Definição formal. Termo periferia invisível. Plano não espacial que circunda logicamente um termo e governa propriedades de manifestação, especialmente as variações de intensidade visual. Atua sobre o plano 1D de representação, controlando níveis de aparência do termo e de seus retermos, sem alterar sua estrutura geométrica ou sua identidade. A periferia invisível pertence ao domínio de controle do termo, e não ao espaço físico em que ele é representado. Estrutura resumida. Periferia invisível. Controle lógico. Plano 1D de aparência. Níveis de intensidade. Termo, retermos. Na sua ontologia, a periferia invisível funciona como uma camada de metacontrole. Ela não faz parte da geometria do termo, mas regula como o termo, e sua linhagem se manifestam visualmente em diferentes níveis de intensidade. Outras formas de definir a ideia. O visual identifica algo sem escrever seu nome. A imagem ocupa o lugar do nome. O significado é inferido pelos elementos ao redor, a periferia. A identidade é dada pelo contexto visual. O desenho nomeia um conceito sem usar palavras. A forma visual representa uma entidade específica. Um símbolo que funciona como um nome. Um ícone que substitui um nome. Se você pretende criar uma terminologia própria, sua definição poderia ser, ou, usando o nome que você criou, essa definição é coerente como um termo novo para um sistema simbólico próprio. Seguindo a lógica da sua ontologia, você pode definir esse conceito da seguinte forma: plano aparente eterno de atraente. O plano aparente eterno de atraente é uma camada de manifestação visual permanente. Ele não altera a estrutura interna do termo, mas governa a forma como o termo é percebido. Periferia invisível. Plano aparente eterno. Aparência do termo. Esse plano permanece associado ao termo durante sua existência, regulando sua manifestação externa. Funções. O plano pode governar intensidade da aparência, destaque visual, forma de manifestação, níveis de visibilidade, apresentação dos retermos ligados ao termo, relação com a periferia invisível,
governa plano aparente eterno. Manifestação visual, termo. A periferia invisível atua como a camada de controle, enquanto o plano aparente eterno é a camada onde essa aparência se manifesta. Definição formal. Plano aparente eterno de atraente. Plano permanente de manifestação visual, governado pela periferia invisível. Sua função é controlar a forma como um termo, e seus retermos se apresentam, definindo níveis de intensidade, destaque e aparência, sem modificar sua estrutura interna ou sua posição no sistema. Na sua ontologia, esse plano representa uma camada permanente de apresentação. Enquanto o termo define a identidade e a estrutura, o plano aparente eterno governa como essa identidade é continuamente exibida e percebida. Uma dentro da outra, mais e mais fundo. Comece com uma sequência normal. 1, 2, 3, 4. A maioria dos termos são apenas números, mas alguns são chaves. Eles ficam na sequência e também contêm uma mini-sequência dentro deles. Então 7 poderia ser escrito como 7, 1, 3, 6, 10. Externamente é apenas 7. Internamente é seu próprio mundo ordenado. Agora, dentro desse mini-mundo, outro número pode ser uma nova chave. Ele contém uma nova subsequência. Isso cria níveis, chaves de nível 1, novas chaves de nível 2, e assim por diante. O exterior permanece linear, mas o interior cresce recursivamente. Uma hierarquia infinita de sequências aninhadas. Não são apenas conjuntos ou índices. Pense nos números como recipientes que adicionam profundidade estrutural. Quer isso formalizado em axiomas ou código? Posso mapear isso em seguida. Números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números coexistindo com os normais, só que eles têm um subsistema e sequencia, dentro da sequência mini, uma outra sequência nele, ou seja, um número sequencia dentro de uma sequência normal de números, não sequencias apenas mini, sequenciais da sequência de números puros, sequencias normais com termos, chaves rechaves, nível tal. Números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números